A paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 57, que diz assim, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fosses. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos ou enterrar aos seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Então essa palavra vem nos dizer, né, que o jovem queria uma pessoa, um ser queria seguir a Jesus Cristo de Nazareno, né? Então o que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu, se você quer me seguir, siga, mas eu não tenho nada para te oferecer nesta terra, porque meu é o reino dos céus. As raposas têm o toca, e os pássaros dos céus têm o ninho. Eles têm casa para morar, mas o Filho do Homem não tem onde morar, não tem aonde dormir, não tem uma pedra para apoiar a cabeça, um travesseiro. Você está entendendo que Jesus não tinha nada para oferecer aqui, porque as coisas desta terra iriam passar, mas Jesus tinha uma coisa que era importante, só Ele pode ter, só Ele pode fazer por você, e até hoje não mudou. O que é? É a palavra de vida eterna, né? Então Jesus tinha esta palavra, tem este poder de dar àqueles que crê e acredita em Jesus Cristo de Nazareno, né? E tinha outro também que falou o quê? Deixa eu ir primeiro enterrar os meus pais, né? O meu pai que está morto, né? E Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. O que seria isso? Aquele que não conhece a palavra de Deus, aqueles que estão fora dos propósitos de Deus, que já estão mortos espiritualmente, né? Então aqueles que vão enterrar aqueles que estão mortos, mas Jesus chamou você para fazer a obra, para anunciar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É onde estão vivos, aonde segue a água da vida, aonde foi apresentado para aquela mulher samaritana. O que foi apresentado? A fonte de águas vivas, que nunca terá mais sede, quem beber desta água, né? Então era isto que Jesus estava falando, né? Aqueles que estão no mundo já estão mortos para Ele, e é preciso que você ir anunciar a palavra de Deus, você anunciar as boas novas para Ele, né? Porque Jesus quer isso de você. Jesus quer que você anuncie boas novas, né? E não se preocupe com os que já morreu, porque quem morreu e não conheceu a Jesus, infelizmente, né, irmão? Aí está na mão do Senhor, né? Aí já é outra história, mas se você tiver hoje uma oportunidade de falar do amor de Cristo para uma pessoa, se você tiver uma oportunidade de falar que Jesus te ama, Jesus pode te curar, Jesus pode entrar na tua vida, Jesus pode mudar a tua história, então não perca esta oportunidade que Jesus te dá, e você será um porta-voz do Senhor, né? Pensou você chegar numa casa e anunciar as boas novas para aquela família? Qual é as boas novas? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o Senhor está voltando para buscar a tua igreja, o Senhor te escolheu para fazer uma grande obra desta terra, né? Então devemos anunciar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, né? Porque muitos começam uma boa obra, muitos começam eufóricos, com a corda toda.
Mas chega numa determinada situação, numa determinada circunstância da vida, num determinado problema, ele começa a olhar as dificuldades, as adversidades, aquilo que está o quê? Oprimindo a vida dele, e ele se esquece que quem convocou ele foi Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo convoca um exército, é para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, assim como foi com Gideões, tinha 32 mil lá, mas o Senhor escolheu aqueles que servia. Então hoje eu pergunto a você, qual patamar, aonde você está? Você está no grupo que serve ou aquele que será descartado? Então fique na posição, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos, poucos terão coragem de anunciar o reino de Deus, poucos terão coragem de anunciar as boas novas. E quando Jesus vier buscar a tua igreja, eu quero saber o que você vai apresentar para ele, como você vai se achegar a ele. Então é momento de quê? Não olhar para as provas, não olhar para as adversidades que você está enfrentando, apenas olhar para o céu e falar: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, o teu querer na minha vida, Senhor, e de pregar o evangelho a toda criatura sobre a face da terra, né? E de pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Isso é um mandamento do Senhor Jesus, né? O restante é ele que fará, não é você. Não fique preocupado, não. Apenas anuncie a palavra de Deus, apenas fale de Jesus Cristo, do amor dele pela tua vida, pela vida de outras pessoas. Conte seu testemunho, anuncie que Jesus está voltando. Hoje em dia está difícil a gente escutar que Jesus está voltando. Antigamente nós ouvíamos falar que Jesus irá voltar. Talvez se passou muito tempo e ele não voltou ainda. Porque ele não voltou ainda? Porque ele quer que alcancemos mais pessoas, porque ele quer que mais pessoas entrem ao arrependimento, aos seus pecados, que não cometam mais os seus pecados e reconheçam ele como o único e suficiente Salvador da vossa alma. Então, por isso que Jesus não voltou, porque ele tem a certeza que muitos ainda se converterão, muitos ainda aceitarão a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. E hoje eu faço um convite a você. Gostaria de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma? Então procure o seu pastor, procure uma igreja mais próxima de você e aceite a Jesus, porque seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você será salvo e você terá alcançado a graça de Deus. O que seria a graça? É um favor imerecido que nós não merecemos, mas Deus deu o seu único filho para que nós o que? Tenhamos a graça de Deus na nossa vida, este favor que só Deus pôde nos contemplar. Então louvado seja Deus. Não fica aí deixando para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o tempo pertence a Deus. Eclesiastes 3:2, há um tempo determinado para todas as coisas, e talvez agora é o tempo de você reconhecer a Jesus, de você aceitar a Jesus. Não deixe para amanhã, porque ele pode vir como um ladrão, é um piscar de olho, levar a tua igreja e você ficará aí. Então é momento de quê? De refletirmos, de buscarmos a presença do Senhor. Talvez até que você tenha lutado com as suas próprias forças, você fez do seu jeito. Então dá uma chance para Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história, porque se nós não darmos esta chance, essa oportunidade de nós melhorarmos através de Jesus, então não tem jeito, porque ele não vai entrar de qualquer maneira. Ele está à porta do teu coração batendo. Se você abrir, ele entrará lá e fará morada. Então ele está à porta. Então acredite que Jesus pode mudar a tua história, a tua situação, porque você é especial para ele, você é importante para Deus. Por isso que ele deu o seu único filho, para que hoje nós tenhamos esperança, tenhamos vida e a vida eterna também. Amém? Então se você não reconheceu a Jesus, se você não aceitou, vá a uma igreja mais próxima, vá ao seu pastor, reconcilie com ele, porque este é o momento, esta é a hora. Que Deus seja louvado e a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. Amém? E graças a Deus.